bondade nos concede. E eu tenho em minha mente que o Senhor não é um Deus de coincidência, mas sim um Deus de confirmação ao nosso coração. Desde o início, eu pedi ao Senhor confirmar a palavra, para colocar em meu coração. Desde ontem, meditando em um texto, passei o dia hoje meditando, sentando, deitado na minha cama, meditando, lendo, pedindo confirmação do Senhor para que possa estar confirmando a tua palavra. Porque nós sabemos a responsabilidade que é transmitir e a cautela que devemos ter, porque nós estamos transmitindo qualquer palavra, e não é para qualquer povo, mas sim uma palavra de Deus e para o povo que irá morar no céu. E dentro disso, nas oportunidades concedidas desde o início, o Senhor usar os seus filhos para a palavra. Eu comentei com o presbítero Tiago sobre a confirmação. Você que está conectado no culto, você sabe no que Deus quer falar. Na leitura oficial, o qual foi lido aqui do nosso irmão Lair, e o versículo 12 vem dizer: o Senhor se lembra de nós. E nos hinos das irmãs, ao qual foi cantado, veio falar em um estrofe que diz assim: lembra-te de onde você veio e como você chegou. E o texto ao qual Deus colocou em meu coração se encontra em Gênesis capítulo 40, versículo 23. E o tema ao qual o Senhor trouxe a mim diz assim: esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Aleluia! Gênesis 40, versículo 23. Foi a palavra que Deus colocou nesta noite, assentou ao meu coração, e eu tenho certeza que grandes coisas Ele tem para realizar aqui nesta noite. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E pode ter certeza, que aquilo ao qual muitas vezes você tem se frustrado, você muitas vezes tem entristecido o seu coração, mas nessa noite Deus tem uma palavra de renovo para você, para fortalecer os teus passos. Porque por mais que muitas vezes sejamos esquecidos pelo homem, pela sociedade, por mais que muitas vezes levante as lutas, dificuldades, pareçam ser grandes, mas entenda que é o Deus do céu, aonde não se esquece das suas promessas, aonde não se esquece do seu povo, e pode ter certeza que no tempo determinado irá acontecer em nossa vida. Gênesis capítulo 40, versículo 23, diz assim: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Os irmãos conhecem o texto, conhecem a história de um certo jovem. Eu já ministrei esse texto algumas vezes, mas eu entendo que a cada vez é diferente. A cada vez Deus usa nesta palavra, usa a nossa vida. Possa ser que hoje esteja ministrando aqui este texto de uma maneira, possa ser que amanhã ou domingo que vem algum irmão ou alguma irmã esteja ministrando até mesmo dentro desse texto, mas com uma temática muitas vezes possa ser diferente, com um texto muitas vezes igual, mas uma essência diferente para a nossa vida, porque entendemos que a palavra de Deus, o qual nós lemos, sempre tem algo a nos ensinar. Você pode ler um texto por muitas e muitas vezes, você pode ver uma mensagem ser pregada por muitas e muitas vezes, por diversos ministrantes da palavra de Deus, mas toda a vida Ele fala conosco. Muitas vezes repete algumas coisas, mas algumas coisas extras vêm sobre a nossa vida, nos ensinando cada vez mais sobre o teu trabalhar. E temos a certeza que nesta noite, diante deste texto muito conhecido, de um certo jovem, o qual esse texto se inicia desde o capítulo 37, quando nós olhamos e vemos um jovem ainda com 17 anos, um jovem ainda novo, um jovem ao qual se destacava por ser alguém ao qual se importava com as coisas do seu pai. E vemos neste texto maravilhoso, ao qual esse jovem vem se chamar José. Um jovem aonde já nasceu da velhice de Jacó, aonde o seu 11º filho, depois o último, que foi Benjamim. E vemos que ele tinha uma importância muito grande, um amor maior, até por ser um filho da sua velhice. E isso trouxe aos seus demais irmãos, infelizmente, uma inveja. Algo qual trouxe dentro do coração deles, tramar algo, fazer algo, o qual viesse estar destruindo a vida de José.
Porque quando iniciamos o texto desde o capítulo 37, vem dizer, o qual o Senhor deu a ele sonho. E vemos que este sonho não é um sonho de José. Muitas vezes as pessoas acham que o sonho é de José. Não, Deus deu um sonho a ele. Porque quando nós falamos de sonho nosso, muitas vezes é diferente do sonho ao qual Deus nos dá. Temos que parar e analisar e entender qual é a diferença, mas como assim há uma diferença? Porque nós temos em nosso coração muitas vezes um sonho. Não, eu quero construir uma casa, eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma chácara. Não é pecado você almejar e querer, é um sonho. Eu vou ter certeza que quando você está debaixo da vontade de Deus, quando você está buscando primeiro o reino do Senhor, como já foi ministrado aqui poucos dias atrás, o Senhor estará dando a você as suas necessidades, aquilo ao qual o seu coração deseja, dentro da sua busca e da sua dedicação. Também não iremos receber nada se nós ficarmos de braços cruzados, acordarmos meio-dia, 1h da tarde. Temos que batalhar, temos que buscar. O Senhor recompensará. Então vemos a diferença do sonho do homem para o sonho que Deus deu ao homem. Porque muitas vezes pensássemos assim, não, o sonho de José, ali cresceria uma soberba dentro do coração. Não, eu quero ter domínio sobre os meus irmãos, eu quero ser elevado entre eles, me destacar. Não, foi Deus que mostrou a ele que iria acontecer isso na vida dele. Então há uma diferença, porque existem sonhos aonde nós, o Senhor nos mostra o que Ele irá realizar na nossa vida, e existe sonho que nós queremos almejar. E dentro deste texto vemos que quando ele vem contar os seus sonhos aos seus irmãos, dentro disso os irmãos acham que é algo que ele deseja, que é algo que ele quer, mas era o Senhor mostrando a José o que iria acontecer sobre aquele lugar, sobre a sua família, algo que iria destacar. E no primeiro sonho vem dizer o texto que os seus irmãos se irritaram, e quanto mais ele falava, mais eles ficavam zangados, bravos com o seu irmão. O que nós entendemos com isso? Que nem tudo que o Senhor nos mostra devemos compartilhar com todo mundo. Existem pessoas que não estarão vivendo no mesmo propósito do que nós. Existe coisa que Deus nos mostra, para nós, para a nossa vida. Muitas vezes você pode até contar para a sua esposa, para os seus filhos, mas entenda, não para todo mundo, porque nem todo mundo está no mesmo objetivo. Existem pessoas que estão caminhando ao seu lado muitas vezes, estão trabalhando dentro da empresa, em alguns outros lugares, e você acha que estão com os mesmos passos, mas quando você olha para o lado espiritual dessa pessoa, é uma pessoa onde não tem uma visão espiritual, é uma pessoa onde ela não consegue ver além daquilo que está vendo somente com os seus olhos físicos, porque não devemos olhar somente com o nosso olhar físico, porque nós temos um Deus aonde nos mostra o sobrenatural, aonde nos mostra algo impactante, aonde nos mostra algo que a nossa mente, a nossa visão física não consegue decidir naquele momento, mas é algo que está lá na frente, ou Ele está nos capacitando para chegar até lá. Aleluia! Mas existem pessoas, se você contar, vai olhar para você chegar até lá. Presbítero Tiago, você chegar até lá, é impossível. E muitas vezes essas palavras trarão muitas vezes tristeza ao nosso coração. Muitas vezes essas palavras trarão muitas vezes em nós o abatimento de pensar, será que é verdade? Mas entenda que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós não precisamos de situações ou circunstâncias terrenas para que a obra de Deus venha se realizar em nossa vida. E quando olhamos para este texto, isso nos ensina isso, que para a promessa, ou para o sonho que Deus deu a José, ou qual Deus mostrou a José, não precisava que tudo viesse dar certo para que viesse se realizar. E isso é algo que nos ensina maravilhoso no nosso dia de hoje, porque nós esperamos que a promessa do Senhor aconteça em nossa vida, mas tudo tem que dar certo, tudo tem que estar favorável, nada pode dar errado. Mas o que eu aprendo dentro deste texto? O que eu aprendo dentro dessa história de José? Que tudo era na contramão, muitas vezes, do que ele podia pensar. Deus me fez uma promessa, onde eu governaria entre os meus irmãos. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu diante de uma situação? Ele é vendido e se afasta da sua família. Então, na lógica humana, ao olhar humano, pronto, se acabou-se o sonho que Deus tinha me mostrado. Não irá acontecer porque estou distante da minha família. Fui vendido, Os seus irmãos maquinaram algo contra José, porque diante de uma situação, depois de seres contados o sonho, e dentro dos
segundo sonho, até o seu próprio pai, vem dizer o texto, né? Disse, governará você sobre mim, sobre a tua mãe, se curvaremos diante de ti. Vem dizer o texto que os seus irmãos o invejaram, mas o seu pai guardou isso no seu coração, mesmo fazendo esse comentário diante de José, porque ele sabia que o nosso Deus, né, o qual ele serve, o qual ele servia, né, o qual estava naquele momento servindo a ele sabia que ele podia fazer todas as coisas. E não depende de mim, de você. Muitas vezes damos opinião, porque independente se darmos opinião, não o Senhor faz da mesma maneira. O Senhor não precisa da opinião humana para estar fazendo, porque muitas vezes queremos opinar o trabalhar de Deus, queremos, né, estar trilhando, não, que seja assim para que venha acontecer. Entenda, não precisa da nossa opinião, mas precisa da nossa obediência e fidelidade ao Senhor para que possa estar acontecendo. E dentro disso, os irmãos conhecem a história. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Aí está. Podemos olhar, como nós conhecemos o texto, nós podemos e sabemos o texto no final da história. Não fica fácil nós acreditar no texto. Fica fácil nós acreditar que ele foi elevado, né, que ele se sobressaiu, que os seus irmãos se curvaram diante dele. Agora imagina você ouvir o sonho, o qual ele conta e revela aos seus irmãos, e você começa a estar vivenciando com José. Vamos dizer que de longe você assistindo, aí você ouve o sonho e daqui a pouco você vê ele ser vendido pelos seus irmãos. Mesma coisa que você estivesse assistindo um filme sem saber o final. Você nunca imaginaria, né, que poderia acontecer aquilo que Deus tinha revelado a ele. Você já sabe porque você já conhece o texto, mas se você estivesse compartilhando no momento, você diria: não, acabou-se. O que Deus mostrou em sonho para José não irá acontecer. Ele iria governar diante dos seus irmãos, mas agora foi vendido por eles igual, pela inveja ao qual eles tinham, pelo aquilo ao qual eles tramaram, porque vem dizer o texto que quando os seus irmãos estavam ali apacentando as ovelhas, o seu pai vem dizer: ele vai até os seus irmãos, para que traga até a mim notícias sobre eles. Muitos pregadores, já ouvi pregadores dizer, né, e dentro do meu coração imagino isso podemos dizer, não uma heresia, mas uma falsa interpretação do texto, né, o qual vem dizer que José era fofoqueiro. Não, irmãos. José era zeloso pelas coisas do seu pai, porque os seus irmãos não estavam ali cuidando de qualquer coisa, eles estavam cuidando do futuro da família, era algo que pertencia a eles. Então José era zeloso, por isso se destacava, e vem dizer o texto que ele tinha uma túnica, o qual era diferente dos seus irmãos, era algo ao qual se destacava entre os seus, era algo ao qual dava poder a José. E muitas vezes o inimigo tem tentado tirar isso de mim e de você, algo ao qual o Senhor colocou com autoridade. Muitos estão muitas vezes sendo frustrados, porque o inimigo tem trazido ao pé do seu ouvido que você não consegue, que você não é nada, que você não é ninguém, mas aquele é o qual determinou sobre a tua vida e te deu autoridade, e pode crer que ele irá fazer sobre a tua casa. Glória a Deus. Ele irá realizar sobre a tua vida. E aquela autoridade ao qual estava sobre José, aquela vestimenta, aquela túnica ao qual estava sobre ele, causou aos seus irmãos uma inveja tremenda, causou algo ao seu coração que eles, né, não gostavam dele cada vez mais por isso, por ser menor, mais novo, e nunca eles estavam juntamente com eles pegando no mais pesado. Mas desde pequeno, aos 17 anos, José já tinha uma mentalidade aonde ele sabia administrar aquilo que era do seu pai. Como eu mencionei, ele não era alguém que trazia uma fofoca dos seus irmãos, como muitos dizem dentro da administração. Nós devemos ter cautela, né, na interpretativa, na hermenêutica do texto, para não interpretarmos aquilo como muitas vezes o nosso coração, né, ou o nosso pensamento acha, uma ideologia nossa não, é aquilo que o Espírito Santo nos revela. Aleluia. E dentro disso nós entendemos que ele era alguém zeloso, que ele era alguém que se importava em trazer notícia do seu pai, e não somente trazer notícia ao seu pai, como também levava alimento aos seus irmãos. Então ele cuidava dos seus irmãos, né, e trazia notícia ao seu pai. E entendemos que ele era alguém que se importava com toda a sua casa. Mas os seus irmãos, né, o invejavam por ele ter esse comportamento. Quantos são muitas vezes
que não estão fazendo nada pela obra aí fora, mas muitas vezes têm te invejado por você ter dedicado a sua vida a esta obra. Muitas vezes as pessoas dizem: para quem ir para a igreja? Para quem ir tão cedo para orar? Para quem está no ensaio? Para quem ir na quarta, na sexta e no domingo? É porque você é zeloso pelas coisas de Deus. É porque você é zeloso pelas coisas do Pai. Nós não estamos aqui para administrar algo que é nosso, não. Nós estamos aqui para administrar a obra do Senhor. E Ele conta comigo e com você. E essa autoridade foi derramada sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Essa autoridade foi derramada sobre mim e sobre você. Aleluia. Vemos como o Senhor usa esta igreja. Vemos que desde a leitura oficial o Senhor vem confirmando. E vemos que quando há um propósito, você sentiu algo diferente durante essa semana. Quando você entra num propósito de jejum, quando você entra num propósito de entrega, de estar queimando a sua carne, mas está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Isso aquilo que parece estar travado, começa a se destravar. É algo onde a física não pode explicar, é somente espiritualmente que se pode entender. É o trabalhar dele, é o movimento do Senhor. E vemos neste texto, retornando a ele, os seus irmãos maquinam algo e vende o seu irmão. Aqui no capítulo 37, em versículo 18, vem dizer assim: e eles ouviram de longe, e antes que chegasse onde eles estavam, conspiraram contra ele para o matar. Olha só, o coração dos seus irmãos, de longe já maquinaram: não vamos matar esse sonhador, vamos ver aonde vai parar o sonhador, vamos destruir ele. É isso que o inimigo quer fazer conosco a cada dia. Ele não cessa e não quer parar. Muitas vezes nós, não estou fazendo apologia aqui a ele, mas muitas vezes nós não temos em nossa vida ter a constância de cada dia mesmo, ter a insistência de caminhar nessa caminhada. E muitas vezes olhamos para o inimigo, todo dia ele quer nos parar, todo dia ele quer nos barrar. E muitas vezes nós não temos atitude, todo dia queremos perseverar diante da caminhada. E vemos que o inimigo a cada dia maquina algo contra mim e contra você. Da mesma maneira como maquinaram contra José, do mesmo jeito como quando olharam de longe, não vamos matar, vamos destruir. E muitas vezes você vindo para a casa do Senhor, o inimigo trouxe ao seu coração, deu a sua mente, você vai parar, você não vai conseguir, você não vai alcançar, eu irei destruir. Mas entenda que aquele que prometeu a promessa sobre a tua casa e sobre o teu lar, ele é fiel para cumprir e está protegendo a sua vida, está com as mãos estendidas sobre a tua casa, sobre o teu lar, e mal nenhum chegará à sua tenda. Muitos podiam olhar e desprezar você, muitos podiam olhar e nos desprezar, como já aconteceu, como acontece a cada dia. Quando eu olho para o início da minha caminhada, onde o Senhor me escolheu, onde o Senhor colocou em situações, dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, pessoas diziam: não, ele não consegue. Pessoas falavam: não adianta colocar nada na mão dele. Você acha que eu parava por isso? Eu desistia? Não. Quando eu sabia disso, era um incentivo mais, para eu mostrar que não era eu, mas era o Senhor, porque eu sabia que era Ele que tinha me escolhido. Não estamos aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Deus te escolheu. Deus escolheu entre os seus. Muitas vezes você para e analisa: Senhor, mas somente eu na minha casa sirvo a Ele. É através de você que essas pessoas serão alcançadas. É através de você que essas vidas serão alcançadas. É através de você que a sua família será salva. Porque quando eu olho para este texto, um exemplo do penúltimo filho de Jacó, foi este aonde o Senhor salvou toda esta família. E dentro dessa história você vai entender o trabalhar do Senhor. Porque o Senhor não trabalha da maneira humana, com a lógica humana. É na contramão do homem. É muitas vezes aquilo que nós pensamos: meu Deus, não irá acontecer. Está tudo indo ao contrário na promessa que o Senhor me disse. Mas como assim? Muitas vezes o Senhor tem prometido bênçãos para você, financeiramente. Mas parece que a cada mês está encurtando mais. Parece que cada vez está mais apertado. Muitas vezes o Senhor tem prometido você saúde, mas parece que cada vez que você faz um exame, aparece outro problema em cima disso. E você começa a pensar e analisar: não, está tudo contrário daquilo ao qual Deus me prometeu. Não, entenda que Deus está trabalhando mesmo desta maneira. Aleluia, eu creio, Jesus. Entenda que Deus está trabalhando contra a lógica humana. Não depende de mim, não depende do homem, não depende do sistema, não depende daqueles que estão sentados em cadeiras e posições dessa cidade ou no nosso país. Depende daquele que está sentado acima de todo o trono, com autoridade nos céus e na terra para fazer. É dele que depende.
E devemos ter a nossa mente conectada a este Deus. E quando olhamos a este texto, para acelerarmos o texto da história cumprida, vemos que José é vendido pelos seus irmãos e chega até a casa de Potifar. E ele vem se destacar por ser alguém aonde o Senhor prosperava, o Senhor abençoava. Aí eu paro e analiso, mas como assim? Se você olhar a cada quadro que ele estava, Deus prosperava. Vem dizer que Deus era com ele e ele prosperava. Nisso entendemos que não depende de circunstâncias e estamos no lugar favorável para Deus prosperar. Aleluia. É nós temos Deus naquele momento, Deus irá prosperar na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes nós olhamos e analisamos o sistema, o país. Certa vez estávamos conversando com algumas pessoas, um presbítero, uma missionária e algumas pessoas desviadas, dentro de um momento, de um trabalho. E este presbítero veio dizer assim: não, pelo que está andando, ele disse, pelo andar da carruagem, não adiantará mais nada, é tudo daqui para pior. E eu mencionei: não, muitas vezes o sistema pode ir mal a pior, mas eu creio que mesmo o sistema estando do mal para pior, eu creio que Deus pode abençoar a minha vida. Aleluia. E aqueles que servem ao Senhor. Glória a Deus. Porque não depende do sistema, depende daquele que está em uma vida em retidão com o Senhor. Aleluia. Porque José manteve essa vida de retidão. José manteve essa vida de obediência. Por mais que em volta dele estava uma cidade, uma terra, onde não servia, adorava ao mesmo Deus, mas ele se manteve fiel ao Senhor. O que nos ensina isso? Que muitas vezes nós estaremos em lugares e ambientes onde nós não devemos nos conformar ou nos adaptar, mas fazer a diferença e mostrar que nós servimos a um Deus diferente, onde Ele nos usará para mostrar o que está em nós é muito mais poderoso do que aquele que se levanta contra nós. Porque podemos olhar e analisar muitas vezes. José podia chegar nesse ambiente: não, agora eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu estou longe da casa do meu pai, eu estou longe dos meus irmãos, mas isso nos ensina algo maravilhoso. Ele manteve a sua fidelidade ao Deus de Jacó, ao Deus do seu pai, e continuou sendo fiel. Porque infelizmente existem muitos aos nossos redores, onde podemos dizer o crente camaleão. Aonde ele está, ele se adequa àquele lugar. Aonde ele está, ele começa a compactuar com as coisas daquele ambiente. Mas nós entendemos que um crente, o qual quer alcançar a promessa, ele não compactua com coisas erradas, ele não se adapta com momentos errados, ele não faz parte de situações erradas, mas ele exalta e glorifica e mostra que é o Deus na vida dele, que está guardando mesmo em situação difícil. Aleluia! Mas Deus está guardando ele. E vemos José na casa de Potifar agora, o qual vem dizer o texto que ele veio prosperar, e Potifar vendo que havia algo diferente dele. Havia algo ao qual, com o que ele colocava as mãos, vem dizer o texto, prosperava. E nisso, aos olhos de Potifar, alegrou ele. Disse: somente não toque na minha esposa. As demais coisas estão tudo sob o seu controle nesta casa. E ele prosperava cada vez mais. E você conhece o texto? A sua mulher também cresce os olhos em cima de José. Agora nós olhamos e vemos algo interessante e algo que nos chama a atenção. Um jovem de 17 anos, o qual mostrou a sua fidelidade e não caiu e não perdeu para lá o lado da carne, o qual infelizmente hoje tem derrubado não somente jovens, mas quando olhamos as redes sociais, quantos pastores, quantos líderes, pastores presidentes, quantos homens, quantas mulheres que se diz servos do Senhor, quando se deparam numa situação aonde muitas vezes é oferecido algo àquela pessoa, um banquete do inimigo, assim podemos dizer, ela não consegue resistir, cai em tentação. Quantos são os que estão caindo? Quantos são que dizem que pregam a palavra, pregam a verdade, mas não estão vivendo a verdade? Quantos estão ministrando sobre casais? Quantos estão pregando sobre a palavra de ser fiel ao seu cônjuge, mas infelizmente estão caindo em tentação? Vivemos um jovem aos 17 anos. Se pararmos, analisarmos 17 anos, você passou pela cidade, você sabe os hormônios, você sabe, aí você está começando a conhecer a sua vida, e vemos que esse jovem não se deixou se levar por isso. Ele vem dizer ao texto: não pecarei contra o meu Senhor e não pecarei contra Deus. Ele se manteve fiel nessa situação. Glória a Deus. Mas vemos o texto que muitas vezes essas decisões da nossa vida trarão momentos difíceis. As decisões que nós tomamos muitas vezes, que nós passaremos por momentos árduos,
por nos mantermos fiel ao Senhor. Esta semana eu estava ainda ali no escritório da empresa, juntamente com a secretária, e era uma pessoa que conserva o Senhor também. E eu peguei uma nota, né, de R$100 da empresa, e eu vi ali um defeito nela. Eu falei, essa nota é falsa, eu vou devolver a ele. E quando eu cheguei no escritório, ele falou assim, fala que você foi no mercado e eles falaram que é falso. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vou guardar a nota aqui e vou lá no mercado. Se eles falarem que é falso, eu trago. Não posso falar algo ao qual o Senhor não me falou. Eu não posso falar algo ao qual eu não passei, porque eu estarei mentindo. Eu estarei corrompendo aquilo ao qual o Senhor me ensinou. Eu falei, não, vou devolver essa nota, vou pegar essa nota aqui, vou passar no mercado e vou explicar nessa nota aqui para você ver se é falsa ou se é verdadeira. Já vou explicar de início, para que eu não possa também estar usando o momento para estar fraudando algo, né? E dentro disso eu falei para ela, ela ficou meio assim, falei, não, né? Para mim não estar mentindo, eu falei para ela. Para nós poder apresentar a nota aqui, né, para o responsável, o seu ex, eu não venho estar mentindo para ele, dizendo que eu passei no mercado, infelizmente não passei. E nisso vimos que muitas pessoas, muitas vezes, não, somente uma mentirinha, é somente um pecadinho, é somente algo, não vão nem perceber. Entenda que o diabo ele não precisa de você escancarar a porta, às vezes é uma brechinha que você dá, através de uma mentirinha. Eu sempre digo que muitas vezes uma mentira, para você permanecer com ela, muitas vezes você tem que inventar outra. Aí você vai inventando outro, quando você vê aquela mentirinha se tornou uma grande mentira e te traz um prejuízo muitas vezes espiritual e que também acaba quebrando o seu caráter como cristão. E aí vemos que José, ele não quebrou esse caráter. O caráter de um jovem, onde ele se manteve fiel ao Senhor, onde não se corrompeu com prazeres, onde não se corrompeu com ofertas, mas mesmo indo para a prisão, depois de ter acontecido e rejeitar aquela mulher, foi para a prisão injustamente. E aí eu chego a este texto, o qual foi lido, o qual ele foi esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Que durante toda essa trajetória, o qual ele passou pelo processo, e chegando na prisão, injustiçado, e muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades com o Senhor. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Mas quando olhamos para muitos personagens bíblicos, quantos deles passaram por um processo, e dentro disso foi ensinado ele pelo nosso Deus, que eles deviam passar por isso, para que fossem capacitados pelo Senhor. Muitas vezes você está passando por um processo que você não entende, mas através da sua vida Deus irá curar corações, Deus irá restituir vidas, Deus irá abençoar lares através do processo ágil que você está passando. Eu não sei qual é o processo que você está enfrentando, se é na área financeira, se é na área da família, se é espiritual, mas entenda, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem algo estabelecido para você. Muitas vezes você parece, olha, se encontra, eu estou numa prisão, eu estou passando por um momento de injustiça, as pessoas estão falando algo que não é real sobre mim, mas entenda que em tudo o Senhor está trabalhando. Dependeu disso para que este momento viesse a acontecer, para que José chegasse até essa prisão injustamente, por nada ter feito. Vemos que desde o início, quando estava na casa do seu pai, a ser vendido pelos seus irmãos, a chegar à casa de Potifar, a chegar até a prisão, e vem dizer o texto que ainda ele prosperava. Agora você imagina um preso prosperar dentro da prisão? Tem como imaginar isso? Sabe o que nós entendemos? Se nós prosperamos onde estivermos, nós estivermos com o Senhor. Não precisa nós termos mais nada, mas se nós tivermos a presença de Deus, pode ter certeza que irá prosperar o nosso caminho. Porque muitas vezes nós pensamos e falamos, nossa, eu tenho um problema, e se eu tiver essa quantidade de dinheiro será solucionado. Então entendo, você não tem problema. Você não tem problema. Porque enquanto o seu problema for solucionado com dinheiro, ainda é fácil. Agora o difícil é quando nem o seu dinheiro consegue mais reverter o problema. Nem dinheiro nenhum desta terra consegue mais reverter o seu problema. E há situações que nos encontramos muitas vezes assim. Mas o único que pode reverter problemas está aqui nesta noite. Nós adoramos. É aquele que nós glorificamos para ter certeza. Nenhum problema pode ser irreversível diante desse Deus. Nada para ele é impossível. Nada para ele, né, não pode ter solução. Mas depende de nós mantermos a nossa fidelidade a ele. Não ligue para o que estão fazendo. As injustiças vêm. Por quantas injustiças eu e minha esposa passamos? Por quantas delas? Pessoas que saíram da igreja dizendo, não, eu saí
por causa do Robson. Eu estaria por causa da Adriana. E é duro você ouvir isso. Pessoas que você ajudou. Pessoas que nós, irmãos, eu estou falando isso para me gloriar. Pessoas que nós muitas vezes comprávamos aquilo que nem nós comíamos. Nem nós comíamos isso. Mas o Senhor falava, né? Compre e dê para essa pessoa. E nós, em situação difícil financeiramente, muitas vezes íamos lá comprar e dávamos a essas pessoas. Porque muitas vezes nós recebíamos injúrias, palavras de ofensa. Mas eu sabia que eu não estava fazendo para essa pessoa, eu estava fazendo para Deus. Eu estava obedecendo a sua voz. Eu estava fazendo aquilo que Ele me ordenara. E dentro disso não me entristecia. Porque eu sabia que o que Ele me mandou eu estava fazendo, eu tinha certeza que Ele ia me honrar. Não porque eu almejasse essa honra, porque eu queria algo em troca, não. Porque eu sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir nossa vida. Glória a Deus. Muitas vezes você está magoado, você está entristecido por processos, por palavras. E parece que nada está dando certo. Mas entenda que este processo irá passar. Deus tem uma glória reservada para a sua vida. Deus tem algo extraordinário. E muitos verão aquilo a qual Ele tem prometido irá se realizar sobre a tua vida. Glória a Deus. Não depende do homem, não depende do sistema. Como eu mencionei, não precisa o sistema estar favorável, presbítero Tiago. Não precisa aquele que está na presidência, como muitas vezes brigam, para aqueles que estão no poder, claro. Você tem que estar colocando uma pessoa que tenha o coração voltado a fazer a vontade de Deus. Mas independente de quem estiver lá, nós sabemos que acima dele é uma autoridade muito maior que é o nosso Deus. Glória a Deus. Porque quando lemos este texto, vem dizer que depois de José estar na prisão, olha só, duas pessoas também vêm estar presas, e duas dessas pessoas vêm ter sonhos. Uma é o copeiro, onde vem dizer que ele sonhou. E dentro deste sonho foi interpretado por José. E José disse que em 3 dias ele estaria novamente servindo ao rei. E também teve o padeiro que ouviu interpretar isso com 3 cestos. E as aves do céu vinham e comiam os pães que estavam sobre a tua cabeça. E infelizmente a interpretação daquele texto, daquele sonho, veio dizer José, aquele homem, que depois de 3 dias ele seria morto. E as aves do céu comeriam a sua carne. E dentro deste texto, quando o copeiro foi levado novamente ao rei, José vem dizer para ele assim: lembra-te de mim quando chegares até ele. E ele lembrou dele? Não lembrou. Você leu comigo o capítulo 40, versículo 23. E você esqueceu dele. E o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Antes, você esqueceu dele. Olha só que texto maravilhoso. Diante de tudo aquilo, interpretando o sonho dele, ele se esqueceu. E muitas vezes as pessoas dizem: não, é culpa dele, é culpa do homem. Já vi pessoas pegaram, não foi culpa dele, ele vai se esquecer, o homem vai se esquecer de você. Entenda que tudo é o trabalhar de Deus. O Senhor está trabalhando nessas situações. Não devemos culpar a situação em nenhum momento, porque muitas vezes nós falamos: não, a culpa é do homem porque se esqueceu de mim e de você. Entenda que o Senhor está trabalhando nessa situação. Porque nós entendemos que o que estava precisando naquele momento era de um padeiro e de um copeiro. Agora vamos ver se esse copeiro se lembra qual era a posição que José ia ocupar. Era a padaria. E muitas vezes as pessoas: não, eu quero essa posição. Se esqueceu de mim. E nós esquecemos que Deus tem algo muito maior para a nossa vida. Enquanto muitas vezes as pessoas podiam pensar: não, ele podia se lembrar de mim, a posição que ele ia ocupar não era a posição que Deus tinha para ele. E muitas vezes nós somos dessa maneira. Muitas vezes queremos ocupar uma posição aonde não achamos que está bom, mas Deus tem uma posição, tem algo maior para a sua vida. Mas espera um pouquinho mais, um pouquinho mais. Espera que você vai ver o que Deus tem para a sua vida. E vemos que dentro deste texto, depois de 2 anos, vem dizer a palavra do Senhor, que Faraó vem ter um sonho. E dentro deste sonho ninguém consegue interpretar. Aqueles que estão à frente, aqueles homens sábios, aqueles que tinham interpretação de sonhos ali, ou como usavam magias. Mas existia alguém que estava lá na prisão. Existia alguém que estava esquecido pelo homem, mas estava lembrado por Deus. Glória a Deus. E entenda que dependendo do processo que você está passando, possa ser que você esteja esquecido diante dos seus familiares, diante do lugar onde você está, mas pode ter a certeza que Deus não esqueceu de você. Deus nunca se esquece dos seus. Pode ter a certeza que Ele está guardando a sua vida e o propósito dele sobre a tua vida irá acontecer. Aleluia.
Porque quando olhamos para Abraão, vem dizer o texto, numa situação de Jó estava em Sodoma e Gomorra, vem dizer o texto que Deus se lembrou de Abraão para salvar a vida de quem? De Jó. Ele não se lembrou-se de Jó, ele se lembrou-se de Abraão, da promessa que ele fez a Abraão e livrou a Jó. O que eu entendo com isso? Que através da promessa que Deus tem na sua vida, vidas serão salvas, a sua família será salva, aqueles ao qual você tem orado pelas madrugadas serão alcançados, aqueles ao qual você tem dobrado o seu joelho e intercedido, pode ter certeza que Deus está alcançando. Basta você perseverar, basta você continuar orando e pode ter a certeza que irá acontecer na sua vida. Aleluia. E para encerrar, depois do sonho de Faraó, aí o copeiro me dizia, teve alguém que estava na prisão, ele interpretou meu sonho, e foi assim, assim, assado. Também o padeiro foi assim, assim, assado. E aconteceu. Vamos chamar este homem. Venha ele. Vamos trazer até aqui. E dentro disso ele interpretou os sonhos de um sábio de 7 vacas gordas, com 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, formosas, contra 7 espigas secas e feias. E dentro disso ninguém interpretava. E José disse, os sonhos são de Deus, é Ele que interpreta. Vemos que José coloca numa posição ali, não, o que eu tenho para interpretar não é algo de mim, mas é Deus que usa a minha vida. Quantos são os que estão aí fora achando que Ele é o bambambam? Não acontece porque é eu. Aconteceu, aquela irmã foi curado porque eu coloquei as mãos. Não, é a autoridade do céu derramado sobre a tua vida que irá fazer a obra do Senhor. E dentro disso, ele interpretou as 7 vacas gordas, 7 anos de bonança, de fartura, e 7 vacas magras, 7 anos de miséria, de fome, como nunca se ouve nesta terra. As 7 espigas da mesma maneira. E José veio dizer, levanta um homem com sabedoria, com inteligência, para que possa estar administrando e guardando os cereais, os alimentos, para que possa estar administrando a terra, para que quando vier os anos de fome, de escassez, não venha estar danificando, e que possa ter um armazenamento de alimentos. E Faraó vai olhar a outro homem com tanta sabedoria, e direcionado por Deus como este homem. Vemos o reconhecimento ao qual o Faraó teve, porque não era alguém ao qual era guiado pelo homem, desde o início da sua prisão, da sua venda, até aquela situação, nunca ele direcionou os seus passos, mas sempre orientado pelo Senhor. E aquele que é orientado pelo Senhor, aquele que não caminha, não sai fora dos trilhos, para ter a certeza que a promessa irá acontecer na sua vida. E dentro disso vocês sabem, José foi levantado como governador. E mais à frente, quando houve fome sobre toda a terra, aonde os seus irmãos vão procurar em mim? Diante de José no Egito. E quem se curva diante do governador, pedindo alimento, porque a sua terra estava seca, não havia água, não havia alimento, os seus próprios irmãos, aqueles ao qual lá atrás tinham vendido. Mas é algo que nos ensina algo maravilhoso, que quando você lê o texto de Gênesis, até os 50, do 37 até os 50, você vai entender. E José nos ensina algo maravilhoso, que é o perdão. José nos ensina algo maravilhoso, que é a compaixão. É de entender o trabalhar do Senhor. É de entender que aquele processo era necessário acontecer para que viesse se realizar o sonho de Deus sobre a vida dele. E quando ele chega aos seus irmãos, não entristeçais, porque era necessário que isso acontecesse, para que através da minha vida a nossa casa fosse salva. Então nós entendemos que há situações que acontecem para que vidas possam ser salvas, para que vidas venham ser alcançadas. O apóstolo Paulo vem dizer que ele estava em aperto e em tristeza, porque o morrer é ganho e o viver é Cristo. O que ele quis dizer com isso? Que se ele morresse, ele ia estar na glória com o Senhor. Mas se ele estivesse em vida, ele estaria ministrando a palavra do Senhor em vida, alcançando vidas e corações. Ele sabia que tudo cooperava para o bem. Como Romanos 8:28 vem dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então as circunstâncias, as situações que nós vivemos, difíceis muitas vezes, nós devemos nos orientar com o Senhor. Que seja feita a tua vontade, o teu querer. Que o Senhor possa estar direcionando. Sei que está difícil, Pai. Sei que as pedras são grandes. Sei que as calúnias são grandes. Sei que os levantes são grandes.
mas eu tenho certeza que eu alcançarei a promessa sobre a minha vida. Eu alcançarei a tua promessa sobre o meu lar, sobre a minha casa, porque muito fiel é aquele que prometeu, muito fiel é aquele que disse aos nossos corações que faria. O homem pode até se esquecer de você, pode marcar um encontro com você amanhã ou depois e não aparecer. Somos falhos, somos homens, nos esquecemos. Quantas coisas em nossa mente. Olha só como a nossa mente é limitada, mas Deus não se esquece. Ele é poderoso para se lembrar. E nesta noite Ele está trazendo uma mensagem ao meu e ao teu coração. Ele não se esqueceu de você. Aquilo que lá atrás Ele prometeu, pode ter certeza, irá se realizar sobre a tua vida, porque Ele é fiel para prometer as suas palavras. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Pode ter a certeza que no tempo determinado, mas espera mais um pouco. Ser fiel, ser constante na presença de Deus. Não deixe nada abalar a sua fé. Não se corrompa com os prazeres deste mundo. Assim como José não se corrompeu, assim como José não deixou os princípios daquilo que tinha aprendido com o Senhor, mas antes se manteve fiel, mamãe. Antes ele perseverou. Antes não se deixou levar pela situação, pelo momento, porque nós podemos imaginar e olhar não. Naquela situação onde a mulher de Potifar o desejou, ele podia não, aqui eu irei me encostar, irá realizar os sonhos. Eu serei autoridade nessa casa. Teria uma esposa, teria alguém ao qual eu me relacionarei. Já estou governando aqui mesmo. Muitas vezes podia se conformar com aquela situação. Não vou ficar aqui. Ferir os princípios bíblicos, fugir da promessa de Deus. Nós saberíamos que ele não conseguiria alcançar aquilo ao qual Deus tinha prometido para ele. Mas através da sua fidelidade. Porque nós sabemos que a promessa sobre a nossa vida, irmãos, ela é condicional. Depende de nós mantermos fiel ao Senhor. Depende de nós mantermos dentro da sua direção. O povo de Israel tinha uma promessa de alcançar a cidade prometida, a terra prometida. Mas quantos alcançaram daqueles que saíram do Egito? Somente Josué e Caleb. Somente eles perseveraram. Porque eles não estavam olhando somente os gigantes. Eles não estavam olhando as afrontas. Eles não estavam olhando as dificuldades. Mas eles estavam olhando uma terra que manda leite e mel. Eles estavam olhando a promessa do Senhor, que lá atrás tinha prometido. Então nós entendemos que quando nós olhamos para a frente, quando nós olhamos para a promessa, tudo aquilo que nós estamos passando e enfrentando não é nada, porque o nosso Deus é muito maior que toda dificuldade. Amém? Se colocamos de pé nesta noite. Glória a Deus. Como eu me alegro de o Senhor confirmar essa palavra. Desde o início, como mencionou nosso irmão Laír,